aos membros dessa igreja e aos amigos dessa igreja. Nós vamos estudar para entender melhor, ter mais empatia, quem sabe, né? Tanto empatia com as demais religiões, quanto as demais religiões têm mais empatia conosco, né? Então vamos lá. A nossa certidão de nascimento está baseada no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 10 e o versículo é o versículo também 10. Pode. Abra sua Bíblia aí no capítulo 10 do livro do Apocalipse e o versículo 10 também. Você sabe que na história do cristianismo houve um período de perseguição muito grande aos cristãos que durou aí 1260 anos de perseguição. Esse período foi profetizado por Daniel, falando que eram os 42 meses. Os 42 meses de perseguição, que nada mais era do que 1260 anos de perseguição. Após esse período, quando a supremacia papal terminou, os cristãos continuaram incessantemente a estudar as Escrituras. Alguns deles foram chamados de mileritas. Por quê? Eles eram de religiões distintas, como por exemplo, a igreja metodista, que foram uma das igrejas mais antigas do cristianismo, a igreja batista, também uma das igrejas mais antigas, no sentido de das primeiras igrejas cristãs, principalmente no Brasil e no mundo. Então, dentro desses segmentos religiosos, surgiram os mileritas. O que são os mileritas? Eles eram liderados por Guilherme Miller, que era um fazendeiro cristão, mas que era estudioso das Escrituras. E quando ele estudou Daniel, capítulo 14, verso 8, Daniel 8, 14, eu inverti. Quando o Guilherme Miller estudou Daniel 8, 14, ele chegou naquela profecia que dizia o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele estudou e chegou à seguinte conclusão: o santuário que vai ser purificado é a terra. E no final dos 2.300 anos, a terra vai ser purificada. Na mente dele, qual é a purificação da terra? A volta de Jesus. Ele ficou maravilhado com esse ensino e ao mesmo tempo assustado. Por quê? Porque ele acabava de descobrir o ano que Jesus ia voltar. Ele foi lá no início da contagem das 2.300 tardes e manhãs, que foi o ano 457 antes de Cristo, e ele estudou e chegou ao final desses anos, que foi no ano 1844. Qual foi o ano que ele descobriu isso? No ano de 1842. Ele descobriu que Jesus ia voltar em 2 anos. Ele se alegrou, mas também se desesperou, porque tinha só 2 anos para lhe pregar. E sabe aquilo que eu falei na escola sabatina? Guilherme Miller era um covarde, igual eu. Sabe da verdade, conhece as Escrituras, mas não tinha coragem de pregar. E ele ficou com medo. E agora? Eu descobri como é que eu vou pregar. Então ele contou com a ajuda dos mileritas, que foram líderes de várias religiões, incluindo a igreja metodista, incluindo a batista. E eles, estudando, chegaram à mesma conclusão, concordaram com a mesma coisa. E eles investiram muito dinheiro com cartazes, revistas, livretos, jornais, para avisar o mundo inteiro que Jesus ia voltar em 1844. Esse evento está profetizado aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Leia aí o versículo 10 do capítulo 10 de Apocalipse. Aqui diz o seguinte: João, tá? João que fala isso. João diz o seguinte: peguei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Isso aqui, queridos, é uma profecia. Essa profecia aqui que João está falando era exatamente o que aconteceu lá no ano de 1842, a descoberta. Os mileritas comeram literalmente
Eles comeram desesperadamente e descobriram algo que era doce como o mel. Era o quê? A volta de Jesus. Era doce como o mel. 1842. Quando completaram os 2 anos que eles pregaram na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, e ganharam o mundo pregando, enviaram pregadores, mensageiros. Chegou o ano de 1844, sabe o que aconteceu? Jesus não voltou. E sabe aquilo que eles tinham comido, que na boca era doce como mel, que eram as verdades que eles acabavam de descobrir? No estômago virou amargo. O que foi isso? A maior decepção religiosa que já aconteceu na história. Foi chamado de o desapontamento, o grande desapontamento, que foi que Jesus não voltou. E aí que surge o movimento adventistas. Nessa história, nesse contexto, surge a igreja adventista. Por quê? Onde está a nossa certidão de nascimento? A nossa certidão de nascimento está no versículo 11. Leia aí o versículo 11. O versículo 11 diz assim: então me disseram, os anjos disseram para João, na visão que João estava tendo. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e reis. A profecia dizia o seguinte: vocês vão descobrir uma verdade, vocês vão comer a Bíblia, vocês vão descobrir uma verdade que é doce como mel, mas logo em seguida ela vai ser amarga no estômago, o grande desapontamento. Mas o anjo disse o quê? Mas ainda não é o fim, porque agora é necessário que vocês profetizem a muitos povos, línguas, nações e reis. A nossa certidão de nascimento está bem aqui. Foi necessário que se levantasse um povo para continuar a profetizar sobre o quê? Sobre a volta de Jesus, que foi um grande desapontamento. Aqueles estudiosos da Bíblia, eles acertaram as datas em tudo. Eles só erraram os eventos. O evento não era a volta de Jesus. O evento era a purificação do santuário celestial. Era um dia que no santuário celeste, Deus, através de Cristo Jesus, iria começar o ministério de julgamento, que era a limpeza do santuário, a purificação dos pecados dos homens na terra, o início do julgamento. E aí, nós nascemos aqui, porque esses mileritas decepcionados, grande parte deles se revoltaram, voltaram para as suas igrejas, outros nem quiseram mais saber de igrejas, outros zombaram, criticaram. Você nem imagina, eu tento me colocar naquele grupo de estudiosos da Bíblia, errando o evento, tento me colocar ali como sendo zombada, perseguida, criticada pelas outras igrejas, outras nações. Eles venderam tudo para esperar Jesus no dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou. E aí, depois de alguns anos, chegou o ano de 1863. Esses estudiosos, eles resolveram permanecer nas verdades que eles tinham descoberto. Agora, não mais pregando que Jesus ia voltar, mas agora eles iam pregar que o juízo já havia começado, e que quando Jesus voltasse, ele vinha para buscar os que já tinham sido julgados, os salvos. A mensagem agora daquele grupo distinto era essa: o juízo já começou, e agora nós temos que profetizar ainda, porque a profecia aqui do Apocalipse capítulo 10 diz o quê? É necessário que vocês ainda profetizem. E aquele povo começou a profetizar, e eles se reuniram e agora em oração. No ano de 1963, eles decidiram o nome desse movimento profético religioso. Qual era o nome? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns anos depois do desapontamento, surgiu a Igreja Adventista, nomeada numa Assembleia Geral, em que os estudiosos, os novos conversos, uma multidão que surgiu depois desse desapontamento, tinha que ter um nome registrado, oficializado.
E nós temos nos arquivos da igreja essa ata de nascimento desse ministério. Nós nascemos de um movimento profético, baseado em Apocalipse capítulo 10, versículo 10 e 11. Nós temos uma certidão de nascimento. Foi daí que nós nascemos, certo? Então agora nós vamos estudar agora sobre a segunda característica dessa igreja, que é a nossa identidade. Nós sabemos como nós nascemos, por que nós nascemos. Nós somos um movimento profético, nós não nascemos aleatório, nós não nascemos de uma briga entre igrejas, nós não nascemos de um desmembramento de pastores, nós não nascemos de nada disso, ou de uma revolta de um irmão, ou de uma fofoca, não. Nós nascemos de um movimento profético, profetizado em Apocalipse capítulo 10. E a nossa identidade? A nossa identidade também está em Apocalipse. Nada melhor do que o livro do Apocalipse para falar sobre esse movimento profético. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Abre a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Vamos ler juntos. Olha só onde está a nossa identidade como membros da Igreja Adventista, e que quem não é membro ainda, conheça qual é a nossa identidade. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz assim: o dragão ficou o quê? Irado contra a mulher, e foi travar guerra com os restantes da sua descendência, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Nós temos uma identidade, nós como igreja, e a nossa identidade é Apocalipse 12, 17. Qual é a nossa identidade? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você percebe que o dragão de Apocalipse é o próprio Satanás? E que ele está irado como descendente da igreja verdadeira, descendente da mulher, que a mulher você sabe que é uma igreja. O que é a mulher de Apocalipse? É o cristianismo. A mulher do Apocalipse, que Satanás está irado, que Satanás perseguia, era o cristianismo. E os descendentes desse cristianismo, no qual nós nos enquadramos, são aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a nossa identidade. Essa é a identidade do adventismo nos dias de hoje. Os mandamentos, eu já sei quem são. Guardar os mandamentos, eu sei e conheço os mandamentos. Ok. Mas o que é o testemunho de Jesus? Você conhece? Você sabe o que é o testemunho de Jesus? O próprio Apocalipse responde aqui no capítulo 19. Leia o capítulo 19 e o versículo 10. Aqui o contexto do versículo 10 é o seguinte: João queria se prostrar diante do anjo, e o anjo disse assim: opa, não faça isso, João, não se prostre diante de mim, porque eu sou conservo teu. E no finalzinho do versículo ele diz assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A Bíblia disse lá no capítulo 12 que Satanás está irado contra o povo que guarda os mandamentos da lei de Deus e tem o espírito de profecia. Nós temos a nossa identidade baseada nessas duas teses. Nós guardamos os mandamentos da lei de Deus, ensinamos, insistimos, do primeiro ao 10º, um por um, nós insistimos e ensinamos, e nós somos perseguidos por isso. Não sei se vocês sabem, mas nós como igreja aqui na Espanha estamos sendo perseguidos, caluniados por outras determinadas religiões. Estão chamando a gente de seita, falando para as pessoas não estudar a Bíblia conosco. Nós estamos sendo perseguidos. Isso é ruim? Não, porque a igreja de Deus sempre foi perseguida desde que nasceu. Satanás está irado, e às vezes Satanás usa até membros de igreja, até líderes de religião, para oprimir o povo que de fato está pregando a verdade. Nós, mais do que nunca, precisamos ensinar a guarda dos 10 mandamentos, porque é os 10 mandamentos que causam ira e perseguição com Satanás entre nós. E ser perseguido é bem-aventurado.
Porque Deus diz: é bem-aventurado aquele que é perseguido em meu nome. E por que o espírito de profecia? Porque dentro do adventismo nós também somos criticados, perseguidos, porque nós temos um espírito de profecia dentro da igreja. Através do ministério de Ellen White. Ellen White foi uma profetisa que surgiu junto com Guilherme Miller. E depois de alguns anos, ela também foi fundadora do adventismo junto com Guilherme Miller e os outros líderes religiosos da época. E Deus deu um dom profético para ela. Nós estamos com a guarda dos 10 mandamentos e nós temos um dom profético, a nossa identidade. Nós não nascemos de uma profecia. Nossa certidão de nascimento não é uma profecia. Deus não disse: é necessário que você ainda profetizes. Pois pronto, pois dentro desta igreja existe o dom da profecia. Lembra que Amós 3,7 diz? Amós 3,7 diz o seguinte, Deus não fará nada sem primeiro revelar os seus servos. Quem? Os profetas. Se você não acreditar que nos nossos dias de hoje existe profeta, você não acredita nos profetas bíblicos como os de Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarias, Jeremias. Todos eles foram profetas e você e eu acreditamos porque está escrito na Bíblia. Mas nos últimos dias, Joel capítulo 2 diz o seguinte, que nos últimos dias as crianças profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos sonhariam, e ele prometeu derramar o Espírito Santo dele de uma forma dobrada, intensa, até mesmo sobre os céus. Se você, como adventista do sétimo dia, ou você, como determinada religião, não crê em acreditar que nos nossos dias surgirão profetas, você não tem a identidade do cristão nos últimos dias, porque Satanás está irado contra um povo que guarda os mandamentos da lei de Deus e dentro dele tem o espírito de profecia. E você precisa crer no espírito de profecia. 2 Crônicas 20:20 fala o seguinte: fala que nós precisamos crer no Senhor Deus e também crer nos seus profetas. Diz que se nós crermos nos seus profetas, nós vamos prosperar. Prosperar em dinheiro? Não. Prosperar em riqueza? Não. Nós vamos prosperar em conhecimento, que é o que mais importa, é aquilo que nos salva. Então a nossa identidade, nós como igreja adventista é o quê? Guardar os mandamentos da lei de Deus e também ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Eu já tenho 23 anos de adventista. Eu já escutei muitas críticas, muita zombaria. Até mesmo dentro do adventismo tem pessoas que não creem no ministério profético de Ellen White. Tudo bem, mas aqueles que creem sabem que há uma sintonia, uma harmonia entre a Bíblia e as visões de Ellen White. Se eu não acreditar que Deus usou uma mulher para ser profeta nos nossos dias, eu não vou acreditar em Joel 2, que diz que nos últimos dias ele vai levantar profetas. Em todas as religiões, inclusive na nossa. Hoje não tem mais profecia. Ellen White já faleceu há mais de 100 anos. Mas eu creio que nos últimos dias ele vai levantar profetas de novo, porque ele prometeu fazer isso. Você vai receber o Espírito de Deus na sua vida de uma forma tão intensa que você vai profetizar. Você precisa acreditar que dentro dessa igreja, dentro da igreja que você está, tem um Espírito de profecia. Porque o Espírito de profecia é para nos libertar e nos despertar. Um detalhe: no tempo do dilúvio, Deus levantou alguém para falar com o povo, não foi? Noé. No tempo de Canaã, Deus levantou um profeta para falar com o povo. Lembra do tempo do Egito? Moisés. No tempo dos apóstolos, no tempo do Novo Testamento, Deus levantou os apóstolos para falar com o povo. Deus levantou Samuel, Elias, Eliseu. Nos tempos, para o fim dos tempos, Deus levantou para falar dos fins dos tempos João. E nos tempos que nós vivemos, quem Deus levantou? Nos tempos que nós vivemos, Deus quer levantar e tem levantado uma igreja, um povo. E a missão dessa igreja, a missão desse povo é profetizar dizendo o quê? O juízo já começou, a volta de Jesus já está breve. É por isso que nós existimos. Foi por isso que nós nascemos. Essa é a nossa identidade. Entendeu? Então, todo o tempo Deus tem conduzido o seu povo em todas
adventista e tem a oportunidade de, por exemplo, estudar as profecias de Daniel, estude. Se você tem a oportunidade de estudar as profecias do Apocalipse, estude. Nós já estamos aqui há 2 domingos sem estudar o 14º tema do livro do Apocalipse, porque os membros não estão vindo para a igreja. E a gente não estuda, porque não tem membro. Você fica em casa, você deixa a chuva de parar, deixa o cansaço de parar, e você deixa de aprender as profecias bíblicas do livro do Apocalipse. Vou fazer um apelo. Amanhã vou marcar novamente o 14º tema do estudo bíblico do Apocalipse. Não faça como eu fiz. Mais de 11 anos na igreja, sem saber profecia, sem entender profecia, sem entender sobre as profecias das 70 semanas, das 42 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, não saber quem é a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, não saber o que é a selo de Deus, que é a marca da besta. Não podemos participar de um movimento profético sem saber o que é isso nos nossos dias. Não faça como eu, que passou mais de 11 anos sentado no canto da igreja, ouvindo culto, entrando aqui, saindo aqui, e eu não aprendendo nada. Deus tem levantado um povo e uma igreja, porque é necessário que ainda a gente profetize. E agora, por fim, para concluir, nós temos uma razão para existir. Nós temos uma certidão de nascimento, nós temos uma identidade, e agora nós temos uma razão para existir. Qual é a nossa razão para existir? Também está em Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14. Agora nós vamos saber qual é a razão de nós existirmos. Por que nós existimos? Nós como igreja. Apocalipse, capítulo 14. E nós vamos ler agora o versículo de 6 e 7. Amém? Amém. Versículo 6 e 7 do capítulo 14 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. O que esse anjo dizia? Dizendo com voz forte ou em alta voz. O que esse anjo dizia? Temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Nossa razão para existir está aqui no Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas, as 3 vozes angélicas, do qual a primeira chama o seguinte: teme a Deus e dai glória a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. E adore a Deus como Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe por que você existe? Sabe por que essa igreja existe? Porque nós precisamos espalhar aos 4 ventos da terra, aos 4 continentes, aos 4 lados da terra, norte, sul, leste e oeste. O juízo já começou. E adore a Deus como Criador de tudo. Quando o Apocalipse diz que João viu um anjo voando pelo meio do céu, não pense que Deus vai mandar um anjo para sair tocando trombeta e pregando aqui: ó povo, desperta, que o juízo de Deus já começou, se alertam, tenha a Deus, dá glória a Ele quando é chegada a hora do seu juízo. Não é isso que o Apocalipse está dizendo. O Apocalipse está dizendo que o anjo é um mensageiro, é um povo que vai se levantar e vai pregar de forma mundial. Todo continente, todo tribo, toda nação e toda língua. Vai pregar o quê? O juízo já começou. Se você for falar para alguém e dizer assim: olha, o juízo já começou, tem gente que vai zombar de ti, mas não tem problema não. Fale com convicção, você está certo. O juízo já começou. E as pessoas vão ficar: e agora? Eu já estou sendo julgado? Sim. E agora eu vou ser condenado? Depende. Porque Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação vai existir para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses mesmos mensageiros, esse mesmo povo que precisa surgir falando sobre o julgamento, levando as pessoas a levar a sério o julgamento, e de que ele já está voltando, esse mesmo povo ele tem que pregar que se o povo estiver em Cristo Jesus, não serão
condenados, serão absorvidos. Essa é a nossa razão de existir. Foi para isso que você veio para cá. Esse é o teu chamado. Foi para isso que essa igreja foi fundada. É tão certo que qual é o nome? Qual é o nosso nome? Adventistas. Por que Adventista? É um povo que aguarda e proclama o segundo advento. Esse é o nosso nome. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa razão de existir. Mas tem outra mensagem aqui, no versículo seguinte, que a segunda voz diz o seguinte. Deixa eu ver aqui o versículo da segunda voz. Quem achar aí me lembra? É o 8? Seguiu-se outro anjo, o segundo anjo lhe disse. Qual é a mensagem desse segundo anjo? Caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. O que é isso aqui, Flor? Profecia. O que vai cair? O que? Babilônia. Babilônia ainda existe? A terra de Babilônia ainda existe? Não. Babilônia física existe? Não. O que existe hoje é uma Babilônia espiritual. E a mensagem que nós temos que pregar é o seguinte: olha, a Babilônia espiritual nada mais é do que a confusão religiosa que o cristianismo se tornou. O cristianismo, que é a igreja de Cristo hoje, ela não tem mais moral. Os segmentos religiosos estão fazendo as outras religiões, como o islamismo, por exemplo, zombarem e criticarem do cristianismo. As pessoas não creem mais. Hoje as pessoas preferem ser ateus do que seguir o cristianismo. Preferem seguir o espiritismo do que o cristianismo. Por quê? Porque virou uma Babilônia, uma confusão religiosa, uma confusão espiritual. E nós devemos pregar o seguinte: assim como o juízo já começou, assim como nós temos que nos voltar a adorar a Deus como nosso Criador, nós temos também que avisar que esse fim vai cair, essa confusão religiosa, vai cair essa bagunça espiritual que está no mundo, e um dia a verdade vai prevalecer, e não haverão vários segmentos, haverá um só caminho. A Bíblia diz que haverá uma só fé. Haverá uma só fé, haverá um só caminho. E aí, nós devemos pregar que essa confusão espiritual vai cair. Por exemplo, lembra por que Babilônia vem de Babel? Lembra que Babel foi uma confusão? Um momento só, mas que se tornou em várias línguas diferentes, virou uma confusão. Babilônia vem de Babel. E Babel é confusão. Babel existe? Não, Babel caiu. Babel caiu, e a mensagem do segundo anjo é: a Babilônia espiritual, nos dias de hoje, dentro do cristianismo, vai cair, e só vai reinar a verdade. E nós existimos para isso, para pregar a verdade a toda tribo, língua, povo e nação. E aí vamos continuar. Agora a última mensagem. Eu acho que eu pulei, né? Eu falei a terceira, né? Eu pulei a segunda. A segunda mensagem diz assim: honre e adore a Deus. Não, perdão. A segunda mensagem está certa. E a terceira mensagem, qual é? É o 9, o versículo 9. Seguiu-se este outro anjo e o terceiro, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão. É o que mais? Receberá a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Nós só existimos para pregar às nações que nós devemos voltar a temer a Deus e não temer a nossa igreja, não temer a nossa religião, não temer o nosso líder espiritual, nosso líder, nosso pastor, nosso padre, nosso papa, quem quer que seja. Nós temos que pregar que nós temos que adorar a Deus, avisar a todo canto que o juízo já começou, que nós devemos adorar a Deus como nosso Criador. Mas nós também temos que dizer que quem está em Cristo Jesus não vai ser condenado nesse julgamento, nesse juízo.
Nós também temos que pregar que o mal, o erro, o engano vai cair por terra. E nós também temos que pregar que o céu será alcançado por aqueles que não forem marcados pelo sinal, pela imagem, pela marca da besta. Para a gente não adorar a besta. O que é adorar a besta? Adorar a besta é aceitar o que os homens impõem sobre nós e rejeitar o que Deus impõe sobre nós. A marca da besta e o selo de Deus nada mais é do que uma decisão no teu coração, na tua mente, na tua fronte. É você quem vai dizer se você vai ser selado por Deus ou marcado pela besta. Flor, como é que eu sou selada por Deus? Se eu aceito a vontade de Deus na minha vida, se eu sigo a Bíblia como regra de fé para a minha vida, se eu guardo os mandamentos da lei de Deus, se eu creio nos seus santos profetas, se eu creio no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Bíblia como um todo, se eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, eu estou sendo selada pelo selo de Deus. Mas se eu me desvio da verdade, eu não quero saber dos caminhos do Senhor, eu atropelo os mandamentos da lei de Deus, eu não quero mais fazer nenhum sacrifício para adorar a Deus, eu quero que Deus ande conforme a minha vontade, aí eu estou aceitando em mim a marca da besta. A marca da besta, meus queridos, não é algo físico. Não espere você receber um chip na testa, um chip na mão. Não espere você receber um carimbo na testa, um carimbo na mão, porque a testa e a mão é uma forma simbólica, profética, para mostrar para você que é uma decisão que você vai tomar. Você vai tomar de consciência, por isso é falar na fronte. Você vai escolher Deus de forma consciente ou você vai rejeitar Deus de forma consciente. Nós não seremos marcados porque nossos senhores querem. A Bíblia diz que só existe 2 senhores, né? Deus quer marcar a gente, quer ou não? Claro. Satanás quer marcar você? Lógico. E se você não é selado por Deus, só existem 2 caminhos, só existem 2 senhores, adivinha quem vai te selar? Satanás. E se em Cristo está a verdade, em Satanás está a mentira. Em Cristo está a libertação, em Satanás está o engano. Se a verdade de Deus é o selo dele, a marca dele, se eu aceito essa verdade, eu sou marcado e selado. Mas se eu rejeito os seus profetas, rejeito a sua Bíblia como um todo, rejeito os seus mandamentos, eu estou sendo marcada pelo outro Senhor. Por esta razão é que nós existimos. Queridos, você não está no ministério à toa. Você não está numa igreja que surgiu do nada, sem nexo, sem doutrina, sem fundamento bíblico. Você está numa doutrina, numa religião que é profética, que tem certidão de nascimento, que tem uma identidade, tem uma razão por que ela existe. E você descobriu hoje de onde você veio. Quem não é adventista descobriu de onde veio essa igreja. Você descobriu agora, hoje, qual é a nossa identidade, a nossa característica. Nós somos o povo dos mandamentos da lei de Deus, não tem nada errado nisso. Vão te zombar? Vão te criticar? Vão te perseguir? Vão. Mas bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo nome do Senhor. Quando me chamam de seita, eu confirmo, eu aceito o sacrifício de Jesus que fez na cruz por mim. E eu sei que só vai sair dessa igreja quem não se fortalecer e não conhecer a doutrina e a identidade dessa igreja. Mas quando você conhece, você tem mais convicção. Você não nasceu aqui para ser melhor do que o outro. Você não está nessa igreja porque as outras igrejas não prestam, porque as outras igrejas não têm Deus. Não é nada disso. Mas você nasceu com uma característica distinta. E a tua missão, a razão pelo qual você existe, é para pregar as 3 mensagens angélicas. Que não são os anjos que vão pregar, é um povo. Você tem que pregar aos 4 cantos. Não pregue que você é adventista. Não defenda a igreja. Defenda a sua fé. Defenda a sua convicção. Jesus não precisa de advogado. Ele não precisa de defesa. Mas pregue a sua fé, a sua convicção. Quando falarem mal da sua igreja, não defenda a sua igreja. Defenda a fé que você tem, a convicção que você tem. Eu não me envergonho de ser adventista do 7º dia. Também não sou mais santa do que outros, mas eu nasci
E estou aqui por uma razão de existir. E é pregar que o juízo já começou. A volta de Jesus vai ser literal, está chegando. E nós precisamos nos preparar. Eu preciso avisar que essa confusão religiosa, a mentira vai cair por terra, o engano vai cair por terra. E que nós não podemos ser marcados e selados pela marca da besta. Mas quando Jesus voltar, ele vem buscar os que estão selados com ele. O próprio Jesus disse que ele é o bom pastor e existem ovelhas deles que estão em outros apriscos, em vários apriscos. Mas o que me chama atenção nessa voz de Jesus é que ele diz o seguinte: olha, eu tenho ovelhas em outros apriscos. O que me chama mais atenção é que ele diz assim: mas as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E o que elas vão fazer? Sairão. E eu serei o seu único pastor e eles serão um rebanho, um só povo. Queridos, nos fins dos tempos, a gente vai ter que se posicionar. É possível que se eu tiver numa determinada religião que não me prega a verdade, essa religião não tem enfurecido Satanás, pelo contrário, ele vai nela, ele dança, ele passeia, ele faz o que ele quer. Se eu sei que eu estou numa religião que não tem exercido de minha fidelidade, eu vou ter como ovelha do Senhor, eu vou ter que ouvir a voz dele e sair. É isso que Jesus está dizendo. Eu vou precisar sair de Babilônia, de confusão religiosa, para dar ouvido à voz do meu pastor, porque eu vou ser um só povo. Porque na volta de Jesus, ele não vem buscar os adventistas, ele não vai levar a igreja assembleia completa, ele não vai levar o presbiterianismo, os testemunhos de Jeová, ele não vai levar assim não vem com placa. Ele vai levar aquele povo que se manteve fiel até a morte e que está disposto agora a receber a coroa da vida. E esse povo está espalhado em todos os apriscos. Mas eles vão ficar lá no aprisco quando Jesus chamar? Não. Eles vão ouvir a voz de Jesus e vão sair. E vai ser só um povo. Sabe qual é esse povo? A Bíblia diz que é o povo da direita, que vai ouvir a seguinte frase de Jesus: vinde a mim, benditos do meu Pai, e entrar na cidade santa pelas portas que estão preparadas para vocês desde a fundação do mundo. Mas haverá nesse dia um segundo povo, que é o povo da esquerda, que é o povo que se achava ovelha de Deus, mas não saiu do aprisco, não ouviu a voz de Deus e não deu atenção ao que ele falou. Vai continuar no aprisco, no comodismo, não mexe comigo, não mexe na minha igreja, não mexe na minha doutrina, eu não quero saber de outra doutrina, outra mensagem, não quero saber não, eu vou continuar aqui. Acha que é ovelha de Deus, mas não saiu do aprisco. E esse povo que não dá ouvidos, não vai ser só o rebanho de Jesus, vai ser o da esquerda. E o que ele vai dizer para os da esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, e sejam lançados por fogo e enxofre, que foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Sabe o que me dá convicção de que esse povo que vai ser do lado da direita eram as ovelhas que estavam no aprisco? Sabe o que me dá convicção? É a resposta que eles dão para Jesus. A resposta que eles dão para Jesus é o seguinte: mas Senhor, em teu nome eu não preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu expulsei demônios. Quem são essas pessoas? As pessoas que são ovelhas, que estão no aprisco. As pessoas que têm dentro delas que eu sou de Deus, eu sou do Senhor, e eu profetizo, eu batizo, eu expulso demônio, eu faço milagres. Mas essas pessoas que vão ser rejeitadas pelo mestre, porque estavam no aprisco, estavam numa confusão religiosa, não deram ouvidos à voz do Senhor, e quando ele chamou, não saíram. Essas pessoas vão ser rejeitadas. Que nós possamos ser ovelhas de Deus e não tenhamos vergonha nem medo de, quando a gente ouvir as palavras de Cristo, que está aqui na Bíblia Sagrada, que é a única regra de fé do cristão, a gente não tenha medo de dizer não à doutrina errada que eu escutei, não ao pastor que me convenceu ao erro, não à igreja que me ensinou o caminho errado, o caminho da presunção, o caminho do milagre, o caminho da prosperidade, o caminho da cura. Mas eu preciso seguir a voz de Jesus que me diz o quê? Se arrependa, toma a tua cruz e me siga. Essas ovelhas que vão dar ouvidos à voz do Senhor vão entrar na cidade santa pelas portas.
A Bíblia diz que nós não vamos mais chorar, nós não vamos mais ter pranto, nós não vamos mais ter doenças, nós vamos viver eternamente. A Bíblia diz que nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome. A Bíblia diz que nós vamos receber a coroa da vida. Nós vamos poder ficar próximo ao trono de Deus. Nós vamos poder ver a árvore da vida, o rio da vida emanar do trono do Cordeiro. Mas só vai participar dessa grande festa aquele que não recebeu a marca da besta, aquele que foi fiel até a morte, aquele que não negou Jesus, aquele principalmente que ouviu a voz dele quando ele chamou. Que você, meu irmão e minha irmã, não tenha dúvida quem é você, de onde você veio e para que você existe. E você que não é dessa igreja, não tenha dúvida. Você tenha mais empatia pelas igrejas religiosas. Não critique as igrejas religiosas, as outras igrejas, mas tenha empatia por elas. E nós precisamos também receber essa empatia das outras igrejas. Mas se a gente não recebe, também não tem problema. Isso não vai mudar a convicção que você tem e a convicção que eu tenho. Eu nasci de um movimento profético e é por isso que eu existo. Enquanto vida eu tiver, eu vou ter que pregar o Evangelho. Jesus está voltando. Prepare-se e siga o caminho de Cristo. Que esse possa ser o teu desejo dessa manhã. Eu convido a você a ficar em pé. Se você tem um desejo de doar-se a Deus e fazer a vontade dele na tua vida, fica em pé. Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar uma canção juntos. Pode ser o melhor lugar do mundo. Não se esqueça quem é você, nem de onde você veio e muito menos por que você existe. Você nasceu para pregar o Evangelho. Você nasceu para ser os anjos do Apocalipse capítulo 14. Pregar onde você está. Eu não posso ir nos 4 cantos. Não pode, mas tua oferta vai. Teu dízimo vai. Não posso ir nos 4 cantos, mas eu posso na minha escola. Eu posso no meu trabalho. Eu posso na minha faculdade. Eu posso no meu WhatsApp, nas redes sociais, alcançar o mundo. Não se cale. Porque se você calar, até as pedras clamarão. Seja aqueles de Joel capítulo 2. Crianças vão profetizar. Jovens vão ter visões. Os velhos sonharão. Ele vai derramar o Espírito Santo dele até nos servos, se for possível. Receba esse poder transformador do Espírito Santo na tua vida e profetize, meu amigo, em nome de Jesus. Vamos cantar? Não? Pode ser restaura.